Você já parou para pensar em tudo aquilo que você fala durante o dia? Sabe, se você pudesse colocar um gravador da hora que você acorda até o final do dia, quando você vai deitar, o que saiu da tua boca durante esse dia inteiro? Porque falar é uma coisa muito natural para a gente, é uma necessidade nossa, conversar, falar, expor. Mas de tão natural, será que a gente tem parado para observar a palavra que tem saído da nossa boca? Porque pode parecer uma coisa boba, mas Jesus fala que nós seremos julgados pela palavra que sai da nossa boca. Quero ler com vocês Mateus 12, do versículo 36 ao versículo 37. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Eita! Você já parou para pensar o peso que a palavra que sai da tua boca tem? E tem o versículo base, o capítulo base do texto que eu vou trazer, é Tiago capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 12. E Tiago fala muito sobre o poder da palavra na nossa vida. Vamos ver? É verdade que nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar todas as espécies de animais, aves, répteis e peixes, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Eita! Sabe que existem situações que você está vivendo hoje que são frutos de palavras que você já falou no passado, ou que pessoas declararam sobre a sua vida. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema da palavra é o leme que conduz a nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é: o que você fala molda o teu futuro. Tem uma frase da pastora Valnice Milhomens que eu acho muito interessante. Ela diz o seguinte: não verbalize o que você não quer ver manifesto. Entenderam? Repita comigo então: não verbalize o que você não quer ver manifesto. Palavras são sementes na nossa vida. O que você fala hoje, na sua vida, na vida do seu filho, vai refletir no futuro dele. O que você fala hoje sobre as suas finanças, vai refletir
em como vai ser a sua vida, se vai ser próspera ou se vai ser escassa. Sabe, a gente tem muito aquela de falar, eu falei na emoção, foi sem querer, eu falei na hora da raiva, falei da boca para fora, mas isso não existe. Entendeu? Satanás, ele não é onisciente. Então ele não consegue entender o que sai da tua mente, o que está na tua mente. Mas a partir do momento que você verbaliza aquilo, ele toma posse e começa a bagunçar a tua vida. Sabe, eu não sei vocês, mas já teve situações na minha vida que eu tive que enfrentar depois de adulto, por palavras que o meu pai falou para mim na infância. Quem já viveu isso? Porque palavras moldam o futuro. Sabe, quando você está numa situação de que as coisas não estão indo bem, e você começa a falar, mas não está legal, mas essa empresa é desse jeito, mas o meu marido não muda, a minha esposa não muda, o meu filho só dá trabalho. Você está verbalizando o que você vai ver no futuro daquela situação. E não tem como você resolver o caos profetizando o caos. Perceba que quando a gente está às vezes orando, a gente está, Senhor, em nome de Jesus, cura a minha doença, porque eu estou tão doente, eu estou tão mal, eu estou sentindo isso. Senhor, manda uma vitória financeira na minha vida, porque eu não estou muito bem, a minha situação financeira está ruim, eu estou com tantas contas atrasadas. Não se resolve caos com caos. Quando Deus se viu no meio do caos no Gênesis, Ele não falou, olha que bagunça está isso aqui, deixa eu ver como é que eu vou resolver. Não, estava uma bagunça, Ele falou, haja luz, separe o firmamento dos céus e da terra. Ele começa a dar comandos de solução sobre o problema, sobre o caos. Então, trazendo isso para a nossa vida, quando você está doente, você não vai mais falar, Senhor, eu estou doente, olha para mim, você vai falar, em nome de Jesus eu sou curado, porque Jesus já levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Você começa a declarar profecias de bênção que estão na palavra. Você já não olha mais e fica, Senhor, eu tenho tantas contas para pagar, não sei o que, está tudo tão difícil. Não, você começa a declarar, eu sou próspero, porque o Senhor tem provido na minha vida, o Senhor é o meu Deus, e de nada eu terei falta. Quando você começa a encarar as coisas dessa maneira, tudo vai começando a mudar, porque você verbaliza e manifesta. E quando você não tem nada para falar, por favor, entenda isso. Quando você não tem nada para falar, fica quieto. Porque é melhor você não falar nada do que você falar uma maldição na tua vida. Tiago diz que nós devemos, eu vou ler até o trecho. Tiago 1,19. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, e não se apressem a falar e nem a se irar. Então, quando você estiver numa situação que, por exemplo, o seu filho tiver feito uma bagunça e você chegar nervoso, você não vai chegar e falar, mas você é isso, você é aquilo, olha a bagunça que você fez. Você vai chegar e vai calar. Passou a raiva, chama seu filho, corrige ele com amor e profetiza sobre a vida dele. Está numa situação de desespero, não sai falando qualquer coisa. Tem um provérbio que diz que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Então aprenda a ficar quieto, porque todo tipo de maldição que você fala hoje agrava o problema e você colhe cada vez pior lá na frente. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer com vocês vocês já ouviram falar de intercessão demoníaca?
Intercessão demoníaca, para quem não sabe, intercessão demoníaca é reclamação, murmuração. Quando você abre a sua boca para murmurar, quando você abre a sua boca para falar murmurações, você está fazendo intercessão demoníaca. Você está abrindo brechas para que Satanás entre na tua vida e traga maldições para você. Toda vez que você começa a reclamar de uma situação, começa a ficar trazendo problemas, declarando problemas sobre a sua vida, você está abrindo portas para que Satanás entre e tome posse dessas palavras e cumpra na tua vida. Lembra que eu falei agora há pouco? Satanás não é onisciente. Então toda palavra que sai da sua boca te amarra para aquilo que Satanás quer. Toda palavra de maldição, Satanás toma posse e de alguma forma ele vai trazer para a tua vida. Por que a murmuração é uma intercessão demoníaca? Quando o povo de Israel sai da terra do Egito e ele começa a caminhar para ir para a terra prometida por Deus, Moisés manda 12 homens para olhar aquela terra. E esses 12 homens vão, olham, trazem os frutos daquela terra. Chegam em Moisés e falam: ó, Moisés, está aqui os frutos, é uma terra boa, é uma terra muito boa. Só que desses 12 homens que foram, 10 voltam e falam assim: ah não, mas lá tem gigante, lá é bom, mas dá muito trabalho, não vale a pena não. 2 deles, que é Josué e Caleb, falam: oh, vale a pena, vamos lá, vamos para cima. Só que por causa da murmuração desses 10 que ficaram falando que não ia dar, não é desse jeito, não é dessa forma, o povo vagou 40 anos pelo Egito, até que todos esses murmuradores morressem e viesse uma geração que pudesse tomar posse. Ei, quantos desertos você está caminhando há tantos anos, sem saída, que estão sendo criados por causa da murmuração que sai da tua boca? Porque murmuração abre portas para Satanás. E sabe, reclamação, murmuração, ele é na Bíblia, antônimo de gratidão. Então quando você não é grato, você murmura ou reclama, mesma coisa. E reclamar e murmurar, no significado bíblico, um dos significados que tem, é: no seu lugar eu faria melhor. Para ilustrar essa situação, imagina que o pai chega para o filho e fala: filho, a partir de hoje você vai ter que estudar 1 hora para você jogar 15 minutos de videogame, ok? Daí essa criança vira as costas assim: não sabe de nada, eu quero jogar 1 hora e estudar 15 minutos, e olhe lá. Essa criança está falando para o pai: no seu lugar eu faria melhor, porque você não sabe o que você está fazendo. Então quando a gente murmura, a gente está virando para Deus e falando assim: ah Deus, você não sabe fazer nada, no seu lugar eu faço melhor, no seu lugar você não sabe colocar o universo em ordem não. Quando você levanta de manhã e está aquele friozinho, você fala: ah, que frio chato. Ou você chega no meio da tarde, está aquele calor: nossa, calor, estou suando, não aguento, que negócio chato. É a mesma coisa que você está falando para Deus: Deus, você não sabe controlar o tempo, você não sabe o que você está fazendo, no seu lugar eu faria melhor. Misericórdia. Então, toda vez que a gente abre a nossa boca para ficar falando: ah,
porque isso não é assim, isso não é desse jeito, nós estamos agindo como essa criança que vira para Deus e fala que ele não sabe de nada. Sabe, tem situações que aos nossos olhos, por um pouco pode parecer, nossos olhos pequenos pode parecer ruim, mas no fundo, Deus sabe o que está fazendo, porque Ele tem o controle de tudo. Então não adianta murmurar, o que adianta é ter gratidão, é você olhar para a situação e falar assim: Senhor, o Senhor está no controle de tudo, por mais que eu esteja passando uma situação difícil, o Senhor está no controle de tudo, por mais que as coisas pareçam que não estão indo para o caminho certo, mas o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe para onde vai. Então, a gente só vai parar de reclamar e falar as coisas assim, muitas vezes quando a gente perde. Já viu aquele cara que só reclama do carro? Ah, porque meu carro só dá problema. Ah, porque meu carro é gastão. Ah, porque meu carro só fica me parando. Aí, esse cara perde o carro por algum motivo. Daí ele fala: poxa, meu carro era problema, dava problema, mas eu gostava tanto dele, ele me ajudava tanto. Isso não é só com bens materiais, são com pessoas. Eu já a mania muito feia de reclamar muito do meu pai. Eu falo: ah, meu pai é muito chato. Nossa, meu pai é reclamão, ele ficava dando sermão de 2 horas na cabeça da gente, era horrível. Ele ia, começava a falava, meia hora, 40 minutos, ele sabe disso. Daí ele ia para a sala, assistia 10 minutos de TV e voltava, e eu vou falar mais para você. E ficava mais 40 minutos, eu achava aquilo chato. Mas eu te garanto, o dia que meu pai morreu, eu daria tudo para ter aquele chato do meu lado. Eu daria tudo para ter aquele chato do meu lado, porque fosse 1 hora. Porque eu sei a falta que ele me faz. Talvez hoje você reclame de uma situação, reclame do seu filho, mas lá na frente, se Deus me livre, acontecer alguma coisa ruim, você vai falar: ah, mas eu queria tanto ele perto de mim, eu queria tanto ele do meu lado dessa forma, mas está tudo tão bagunçado. Quando a bagunça toda foi a tua boca que gerou. Então, é nós termos cuidado com o que a gente fala, é nós termos zelo com a palavra, zelo com a palavra que sai da nossa boca. Sabe, quando o Tiago traz essa ideia de fonte, é uma comparação muito interessante, porque você consegue descobrir o estado da fonte pela água que ela dá. Você pode até pegar uma água que pareça transparente, bonitinha ali, mas se você tomar um gole dela e ela estiver amarga, você sabe que aquela fonte está estranha. Às vezes você pode até tentar dar uma maquiada nessa fonte, nessa água. Você joga uma groselha, olha, fui longe, groselha. Você joga uma groselha, joga um suco Tang, dá aquela adoçada, mas você toma ela, no fundo ela tem um amargo ainda. Porque não dá para você fugir da fonte. A água vai dar segundo a fonte. Às vezes a gente tenta até enfeitar nossas palavras na frente do líder, na frente dos pastores, ou em algum outro ambiente. A gente dá até aquela floreada na palavra. Fala: oh glória, oh Deus, aleluia.
Daí chega em casa e fala com a esposa: ah, você não faz nada direito. Ô mulher bagunçada, eu não sei o que. A fonte continua errada. Você só fez uma firula ali para parecer que está bonito. E quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não apresentamos uma água que, no fundo, a fonte está estranha? E se a água está ruim, a fonte tem problema. Trazendo um paralelo, como é que a gente sabe disso? A água, a fonte, isso e aquilo. Então, se a água é o que a gente fala, é o que a gente entrega, o que é a fonte? Eu quero ler Mateus capítulo 12, versículo 34 com vocês. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. A água mostra o que a fonte apresenta. E olhando a fonte, o que é amarga a fonte? Você já parou para pensar? Imagina que você tem um poço. Você tem um poço ali. Poço artesiano, aquele poço caipira, que você coloca a bombinha lá embaixo. O que pode prejudicar essa água? Porque a água, molécula é a mesma, tudo igualzinho ali. Mas o que corrompe a fonte é o que permeia ela. Tenta colocar esse mesmo poço do lado de uma fossa séptica, sem qualquer tipo de proteção. A fossa atinge a água, e aí você vai tomar aquela água e fala: que gosto estranho, que cheiro horrível. Porque o que corrompe a fonte é o que permeia ela. E o que tem permeado a sua fonte? Você já parou para pensar o que tem influenciado a tua fonte? O que tem influenciado o teu coração? Porque se a fonte é o coração, o que pode estar entrando nele? Que tipo de coisas que você está colocando nele? E isso influencia direto na fala da pessoa. Experimenta andar com uma pessoa por certo tempo que fala palavrão. Você vai ver, logo você está igual falando palavrão. O ambiente influencia o seu estado de coração. Então, por onde você tem andado? O que você tem visto? Será que são palavras de bênção? Será que você tem lido a palavra? Ou você tem se enchido, por exemplo, daquele jornal bênção das 7 da tarde, quando você está jantando ou tomando café, e o cara está falando: acompanha ali o cara que matou fulano, olha como está a situação do país, e taranã, foca em mim. Vocês sabem o que eu estou falando. Daí a pessoa começa a absorver isso e fica assim: não, eu não posso mais sair na rua, porque as coisas estão perigosas, a minha cidade está um caos. Começa a verbalizar aquilo que não vê. Ou o que tem permeado o teu coração? Será que é aquele videozinho do TikTok, do lado A, o lado B da política, que fica falando: o problema disso é da direita, o problema disso é da esquerda, lá, é o presidente, não sei o quê. E você fala: o problema é o presidente, o problema é a política. Eu estou com um problema financeiro porque o presidente está acabando com o Brasil. Não vou falar que não está, mas tudo bem. Mas o problema
está lá, é o presidente que está acabando com a minha vida financeira, que está acabando com meus clientes. Sabe, o que permeia a tua mente? Porque a gente tem andado tanto no automático, que a gente acaba não observando. A gente só engole. Pastor Douglas Gonçalves falou em uma ministração dele que fazer isso é a mesma coisa que você sentar na praça, vendar os olhos e ficar com a boca aberta esperando o que vai cair. Mas não é? Quando você fica ali rodando Reels e às vezes passa a hora olhando aquilo ali, você não está ali de boca aberta esperando ver o que vai cair? Se vai cair um pedaço de pão ou um cuspe de mendigo? Sabe? É não saber o que está se alimentando. Por favor, entenda. Essa palavra te dá um chacoalhão para ver, observa o que você está vendo. Para pensar no que você está vendo, para pensar no que seu filho está assistindo. Porque é muito fácil a chupeta de hoje colocar um celular na boca do filho e falar, Tó, fica aí. E a criança fica ali 2 horas, rodando aquele negócio, rodando. E você nem sabe o que está assistindo. Faz sentido o que eu estou falando? Porque o que a gente deve pensar? O que deve permear a nossa mente? Quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Olhando para esse versículo e olhando para a tua vida, seja sincero. Você tem observado tudo isso que essa palavra diz? Você tem andado, pensado em tudo que essa palavra diz? Por isso que, quando a gente se depara com o Evangelho, Paulo diz que nós temos que ter uma transformação da nossa mente. Não dá mais para pensar da mesma forma, como se a gente não tivesse Jesus. Não tem como ficar com um pé para cá e um pé para cá. A gente tem que tomar uma posição. Sabe, ter sangue. E falar, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não preciso mais disso na minha vida. Mas enquanto vai se entupindo de porcaria, vai falando porcaria para cima e para baixo. Sabia que a palavra que sai da tua boca, ela pode ser fonte de vida ou morte para alguém? Eu quero ler com vocês Provérbios. Espera aí, deixa eu me achar, né? Muita coisa escrita aqui. Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Daquilo que você se alimenta, você dá. Do que permeia a tua fonte, você jorra. E toda fonte que está contaminada, a água mata. Pensa nessa situação da fonte próxima da fossa séptica, que ela está contaminada por essa fossa. O que vai acontecer com quem beber dessa água? Vai ficar doente? Vai morrer? E se o seu coração está contaminado, o que está acontecendo com as pessoas que estão tomando dessa água?
Você tem sido um instrumento de salvação ou um instrumento de morte? Entendem a importância daquilo que sai da tua boca? Porque, como disse Jesus, tudo que nós falarmos, nós daremos contas e seremos julgados por isso. Tá bom, Renan, eu entendi que eu preciso transformar a minha boca. O que eu faço então para curar a minha fonte? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que a sua fonte está ruim. A primeira coisa que você tem que reconhecer é que você é uma pessoa de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5, ele diz: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Então, Isaías reconhece que ele está sendo uma pessoa de lábios impuros e vivendo num ambiente de pessoas com lábios impuros. E no segundo ponto que ele fala, ele reconhece que ele viu o Senhor. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando você confessa o estado que está o seu coração, o estado que está as palavras na sua boca, e toma posse do sacrifício de Jesus sobre a tua vida, Ele é poderoso para transformar e purificar o seu coração e a sua boca. Quando você consegue chegar a essa purificação do seu coração, vamos voltar para a situação da fonte. Você viu o problema, você reconheceu, o problema é que tem uma fossa do lado da fonte, do lado do poço. Você vai lá e corrige isso, coloca lá uma separação, faz um conserto. Já não tem mais contaminação entrando. O que você começa a fazer com essa fonte? Você começa a tratá-la para tirar todo tipo de impureza. E como é que você tira essa impureza? Colocando o que é puro. Você começa a colocar a palavra de Deus. Porque quando você começa a se encher da palavra de Deus, quando você começa a ler, a buscar, a entender, você começa a criar dentro da sua fonte um arsenal de palavras. E quando você estiver diante de uma situação, o Espírito Santo busca dentro desse arsenal uma palavra e declara. E dali sai água limpa, água que cura. E você começa a curar as pessoas. Você já viu uma situação de alguém, você chega todo derrotado, você chega mal, todo frustrado, e uma pessoa vem com uma palavra de ânimo para o seu coração e fala: não é o seu fim, para você não acabou, essa situação tem solução, e começa a falar a palavra para você. E quando você percebe, quando você olha, para analisar, você já vai saindo melhor daquilo ali. Você começa a sair com esperança, porque a palavra de Deus nos traz esperança. Continuando com o versículo 6. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar como a tenaz. 7. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Amém, aleluia.
Ei, quando o Espírito Santo pousa sobre a sua boca, Ele, que é o fogo de Deus, purifica os seus lábios. E a partir daquele momento que o Espírito Santo entrou, você está se enchendo dele, você está se enchendo da palavra. Aquela brasa purifica todo resquício de maldição que tinha na sua vida. Todo resquício de maldição começa a ser arrancado, porque ali há uma brasa viva do Senhor, que tocou os seus lábios. E a partir daquele momento, não vai ser mais você que vai falar, mas vai ser o próprio Espírito Santo falando sobre a tua vida. Você começa a fluir uma água que já não é mais uma água normal, não é mais uma água simples, mas é a água da vida, que começa a trazer vida por onde passa. Você vê que quando a sua boca é transformada, quando você chega no seu trabalho, aquele lugar começa a ter vida, aquele ambiente começa a ser transformado. Quando você chega na tua casa e está aquela bagunça, o pai brigou com o filho, é aquele negócio. Quando você chega e começa a fluir a água viva que é Jesus sobre aquele lugar, aquela terra começa a ser sarada. A pergunta de hoje é: como é que está a tua fonte? Como a sua boca tem conduzido a tua vida até aqui? Será que hoje você está vivendo tudo aquilo que você esperava? Ou você está vivendo tudo aquilo que você falou até hoje? Ou vivendo o que falaram sobre a sua vida e você nunca levantou a boca para anular? O chamado de Jesus para nós hoje é: venham e tenham a sua boca curada, tenha a tua fonte curada. Aleluia. Então, se você sente que você precisa ser curado, se coloque de pé. Hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia que nós temos a oportunidade de sermos como Isaías e chegarmos ao altar e falar: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e tenho vivido com pessoas impuras, mas por favor, me purifica hoje.